A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Fredson Ferraz. Eu sou a Vanessa. Que a paz esteja com todos. Estamos aqui com mais um podcast Na Palavra. E na técnica do programa está ali Rodrigo Nobre, o homem que faz os cortes, a central de controle, é com ele mesmo. Vanessa, nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje, ela é casada, 3 filhos, se batizou aos 12 anos e hoje completa 54 anos. Olha aí, justo hoje. Justo hoje. Membro da Igreja Brasil para Cristo, Vila Jacuí. Mas nem sempre foi assim. Sempre foi assim, né? E para contar o seu testemunho de vida, a obra que Jesus fez na vida dela, está aqui conosco Regina Amorim. Seja bem-vinda, Regina. Seja bem-vinda, linda. Boa noite, gente. Obrigada, primeiro de tudo, pelo convite. Amém. A honra é toda nossa. Super honrada de estar aqui, de ter sido lembrada por um projeto tão bonito, que eu sei que vai edificar, alcançar muitas vidas. Amém. E quando o Fredson falou comigo a primeira vez, eu falei, eu? Mas eu? Uma história tão comum, né? Tão simples. Mas ele me encorajou e a palavra que ele me deu ele é verdadeira. Nenhuma conversão, nenhuma vida que foi transformada por Cristo tem uma história simples para contar. É verdade. Sim. Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Né? E Deus quando Jesus transforma uma vida, realmente Ele faz maravilhas na vida da pessoa. Sim. E foi assim comigo também. Amém. Glória a Deus por isso. E conosco aqui também está ele, pastor Valdir Henrique, esposo da Regina. Boa noite. Apesar de nossas divergências futebolísticas, o Valdir é meu irmão, meu amigo, né? Tamo junto, Valdir. Obrigado por estar aqui também, viu? Deus te abençoe. Prazer ali. Regina, vamos lá? Bora lá. Vamos ouvir o que Jesus fez na sua vida aí. Por onde que eu começo? Fica à vontade. Conte pra gente quem era a Regina antes da conversão, quem era a Regina antes de conhecer Jesus. Eu fiz meu caminho, né, com Cristo foi bem peculiar, assim. A minha mãe e minha família toda sempre foi católica, né? E teve uma época que nós fomos morar no interior, numa cidade, não é bem interior, né? Meio uma cidade satélite em Bugaçu, um pouquinho depois de Santo Amaro. E a minha mãe começou ali a frequentar uma igreja batista, uma igreja bem pequena, daquelas assim em cima de comércio, sabe? 2 salinhas, uma para os adultos, uma para as crianças, 2 banheiros, um pastor americano com a família dele, um presbítero que também era ministro de louvor e também era diácono e também era um pregador, então acho que tinha umas 10 pessoas na igreja, bem pequenininha mesmo. E minha mãe tem, né? Nós somos em 11 irmãos, né? E minha mãe levou só a mim para a igreja. Eu sempre guardei esse fato assim comigo. Os meus irmãos trabalharam envolvidos, a minha irmã, uma que era mais velha, né, que eu, a próxima na escada, também já trabalhava, apesar de muito nova, 14 anos. E o meu irmão caçula, ele estava sempre com a minha irmã mais velha, passando os dias com ela. Então, assim, eu era a pessoa que a minha mãe levava para a igreja. Incrível isso, de tantos irmãos. Você foi a escolhida ali para poder ia com ela. Abrir o caminho. E aí a gente se batizou junto, ela e eu, a gente se batizou no Rio. Foi um batismo super bonito, né? Tinha um rio na cidade, a igreja toda foi para lá, né? Outras igrejas da região também junto. E eu me batizei no mesmo dia que a minha mãe, eu tinha uns 12 anos isso. E aí a gente ficou um tempo na igreja, depois nós mudamos para São Paulo, meu cunhado, as casas que a gente morava eram do meu cunhado, ele vendeu e a gente veio para São Paulo. E aí a minha mãe continuou o caminho dela, né, frequentando a igreja batista também aqui em São Paulo, e eu não consigo me lembrar porque eu não fui mais. Por alguma razão, né, aos 14 anos eu já não estava mais na igreja. E aí eu comecei a caminhada que toda pessoa faz, né? Eu vejo assim que era uma estrada até muito comum, né? Digamos, né? Comecei a estudar e aí fazer as amizades. Aí com 15 anos eu comecei a sair com um grupo, pessoal de teatro, e aí a gente saía muito para passear, para beber, para curtir. E o que eu acho interessante é que mesmo eu tendo uma vida assim muito livre, né? Eu saía muito, eu andava muito com as pessoas, eu era muito rebelde, minha família não tinha muita contenção comigo, assim, de horário, de me prender. Eu era bem rebelde, assim, muito determinada, então era uma pessoa difícil de lidar.
E aí, mas mesmo assim eu não me envolvi com muita coisa que a maioria dos jovens se envolve. Eu não me envolvi com drogas, eu não me envolvi com bebida, nada dessas coisas. Sabe, e rebeldia, de tatuagem, não. Mas eu fui me tornando uma pessoa muito perdida. Acho que é isso que eu posso descrever. Eu me tornei uma pessoa perdida, não sabia quem eu era, o que eu buscava, o que eu queria. Então, eu me tornei uma pessoa fútil, muito amarga, muito irritada, muito nervosa. Eu era muito difícil de lidar. Então, eu fiquei uma adolescente rebelde, depois eu me tornei uma jovem sem propósito. E isso me acompanhou a vida toda. Mesmo eu realizando coisas, fazendo coisas, eu não me encontrava. Era uma pessoa que não se encontrava. Aí comecei a namorar, depois conheci o Valdir, a gente começou a namorar, a gente casou, enfim. Mas eu fui perdendo não, né? Eu passei muito tempo da minha vida desencontrada de quem eu era, e isso me trouxe consequências assim muito ruins para o meu caráter, né? Então, o meu caráter, ele estava completamente destruído. Embora não parecesse, tenho a impressão de que as pessoas não viam isso, né? Porque eu escondia muito bem. Eu queria muito ser aceita, eu queria muito ser recebida, entendida, enfim. Então, eu mascarava muita coisa. Mas eu enganava muito as pessoas, eu mentia muito. Então, assim, para mim, mentir era uma coisa normal, comum. Para me proteger, eu achava que eu podia fazer o que eu queria, ser quem eu queria, sem que as pessoas soubessem. Então, eu tinha muita vergonha de muita coisa que eu fazia e eu não queria que as pessoas soubessem, porque eu sabia que era errado. Dentro de mim eu sabia que era errado, mas eu fazia muita coisa errada. Eu enganava, eu mentia, eu traía, e isso foi por muito tempo na minha vida. E aquilo foi me corroendo por dentro, sabe? E eu não tinha forças para mudar. Então, eu me tornei uma pessoa irada, difícil de relacionar. Eu não conseguia construir relações verdadeiras porque eu não conseguia ser verdadeira com ninguém. Então, embora eu tivesse amizades, contatos, me relacionasse com a minha família, eu me sentia infeliz porque eu não tinha relações verdadeiras com as pessoas, né? Porque eu era essa coisa muito quebrada. E foi assim, por muito tempo. Eu entrei depois, acho que em 99, eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande, que muita gente da nossa igreja, da minha igreja, trabalhou lá. Eu já fiz a conta de umas 10 pessoas. Ou a pessoa era da igreja e ia trabalhar lá, ou a pessoa trabalhava lá e ia para a igreja, alguma coisa assim. E aí uma pessoa da nossa igreja trabalhava lá. E essa pessoa ficou muito próxima de mim, que é a Luciane. E a Lu, ela começou, a gente teve uma conexão muito rápida, uma amizade muito bacana, e eu via Deus na vida dela, via Jesus na vida dela, e ela começou a me evangelizar. E tinha um outro amigo lá, que era um pastor da igreja quadrangular, também começou a me evangelizar, me deu a primeira Bíblia. E aí essas pessoas foram me evangelizando assim, com a vida deles, com o testemunho deles, não é aquela coisa, você tem que ir para a igreja, porque senão você vai para o inferno, você precisa ser transformada. Não com palavras, não, né? Mas sim com testemunho nunca, de vida, né? Sabe, sempre me apresentando Jesus, sempre com a vida deles, né? Isso foi muito, muito bacana. E aí eu comecei a visitar a igreja algumas vezes, fui uma vez, ela me levou uma vez e outra e tal, e ok, né? E eu tinha até, engraçado que eu tinha até esquecido que um dia eu tinha sido crente, sabe aqueles anos que eu vivi na igreja com a minha mãe, aquilo tudo, nossa, eu nem sei onde estava isso na minha memória, porque nesse caminho eu entrei em tudo que é lugar. Eu entrei na Umbanda, eu entrei em quiromancia, em tarô. Eu acreditava em todas as coisas, eu acreditava e eu buscava um equilíbrio, buscava alguma coisa que eu não conseguia encontrar. Então, a sua ideia era buscar assim, equilíbrio espiritual. Isso, você queria que me algo... desse paz. A minha busca, Fred, só era por paz, porque eu era uma pessoa completamente atormentada. E as pessoas sabiam disso. Era perceptível que era uma pessoa fora do eixo, desequilibrada, assim. Eu lembro que teve um episódio na casa da avó do Valdir,
Eu não me lembro se era aniversário de alguém, porque eu tenho esses flashes de memória, minha memória não é a mais perfeita. Mas tinha um bolo, que acho que eu que tinha feito o bolo. E eu fiquei com raiva de alguma coisa, e eu peguei uma faca, não podia matar ninguém, né? Eu comecei a martelar, eu despedacei o bolo. Para descarregar o sentimento. Então eu tinha muito isso, eu tinha ataques de fúria, eram comuns, né? E isso mesmo depois de adulta, casada, né? O Valdir, coitado, meu marido, aguentou muita coisa, passou muita vergonha com a mulher que ele tem. Olha aí, Valdir, guerreiro, hein? Guerreiro. Então eu tinha esse lado de comportamento muito descontrolado, muito, isso era muito forte em mim. Mas amém, né? Eu fui começando a me abrir para receber a palavra, mas eu fiquei buscando, sabe, Fred, que momento que foi a minha conversão? Porque eu sei que eu depois fui à igreja, me reconciliei, eu lembro desse dia. Mas eu acho que eu me converti numa situação muito específica que aconteceu na minha vida, com o Valdir. A gente foi passar um feriado de carnaval na praia, foi eu, meus filhos, o Valdir, a minha sogra, minha cunhada. E o meu filho se perdeu, Pedro Henrique. A gente tinha acabado de chegar na praia. Chegou, já montou um barraco e tal. E o Valdir saiu para encher a piscininha do Caio de água. O Caio tinha uns 10 meses, mais ou menos, de idade. Isso foi em 2023. E aí o Valdir foi para a água e o Pedro foi atrás. E a minha sogra começou a voltar da água. E aí o Valdir olhou e falou, o Pedro vai seguir minha mãe. E continuou indo para a água. E o Pedro não seguiu minha sogra. Minha sogra veio reto e o Pedro Henrique fez assim, foi para o outro lado. E começou a andar na praia, e foi. E aí esse menino não chorou, não se assustou, não gritou, não deu berro, ele só ficou andando. E ele andou até quase a última praia. Ele saiu de onde a gente estava, no Boqueirão, e foi até a última praia. E andou o tempo todo. Aí o que aconteceu? Ele cansou de andar, parou, alguma coisa? Tudo tranquilo? Pode deixar reto. Coloca em reto o microfone. Perdão. Gente, desculpa, é falta de prática. Quando eu me acostumar a ser famosa, vai dar tudo certo. E aí o Pedro, uma hora, ele parou e sentou na praia, assim, no calçadão. E aí tinha um rapaz no quiosque, viu. E aí foi, você tá perdido? Depois ele contou pra gente, né? Não tô perdido, eu tô só procurando o guarda-sol da minha mãe. Então ele, assim, não sabia que ele estava perdido. Aí levaram ele pro posto. A gente, né, lá, quando ele se perdeu procurando, todo mundo procurando em volta, eu falei, pra água ele não foi, porque ele tem medo, e aquela loucura, e passou 9, passou 9h30, e passou 10, e passou 11, e esse menino não aparecia, ninguém viu nos postos, ninguém tinha visto. O Pedro foi encontrado 3h, foi quando a gente soube, né? Eu sei que quando a gente estava naquele momento assim, o guarda falou, vocês precisam ir para casa, não tem por que vocês continuarem aqui. E a gente não queria ir, né? Eu falei, não, você tem que ir embora. Aí eu falei, eu vou ligar para alguém. E aí a única pessoa que eu me lembrei de ligar foi a Luciane. Eu falei, eu vou ligar para ela. Aí eu liguei para a Lu, falei, Lu, aconteceu assim, o Pedro sumiu. Ela, calma, olha, eu estou aqui na casa, não me lembro do nome da pessoa, está na casa de uma amiga com a Paloma e com o Lucas, que é a filha dela e o sobrinho, a gente vai orar e vai ficar tudo bem. Fica calma, né? Tentou me tranquilizar. Aí passou poucos minutos, ela me ligou. Aí ela falou assim, eu e a Paloma, o Lucas, minha amiga, nós dobramos o joelho, nós oramos a Deus e Deus colocou paz no meu coração. Pedro vai ser encontrado. E aí ela falou aquilo na hora, aquela paz que ela disse que ela sentiu, eu senti no meu coração. E aí eu registrei esse sentimento, assim, e a palavra que ela disse, quando ela falou assim, olha, eu orei e Deus colocou paz no meu coração. E eu entendi que era aquela paz que eu precisava ter na minha vida. Eu falei assim, eu preciso desse Deus. O Deus que no meio de uma situação como essa, de uma tribulação tão grande, pode colocar paz no coração de alguém. E aí a gente foi para casa. Quando a gente entrou em casa, minha sogra começou a chorar, se desesperou, né? Eu que perdi o menino, a culpa é minha, aquela situação. Quando a gente recebeu a ligação para ir buscar o Pedro, né, 3h, tinham encontrado ele, dado, acho que o rapaz deu uma Coca-Cola, e até hoje meu filho só bebe Coca-Cola. Eu falei, isso é uma coisa que ficou. A gente precisa orar para libertar esse menino da Coca-Cola,
E desde esse dia, ele só bebe Coca-Cola, criatura. Mas foi um momento assim, muito difícil para nós, como família. Foi um sentimento assim, que a gente não consegue explicar. É terrível, é terrível. Você não tem noção de onde a pessoa está e não tem o que fazer para recuperar. Uma sensação de potência, né? Que você totalmente. Fala, o que eu posso fazer? Nada. Não posso fazer nada. E a gente se segurando. Teve uma hora que eu pus a mão no ombro assim, do Valdir. Quando ele virou para mim, aí a gente desabou. Foi aí que depois eu liguei para a Lu. E aí a gente encontrou, e no outro dia a gente voltou, e todo mundo na praia queria saber quem era o menino. Quando a moça viu o Pedro, ela falou assim, nossa, um menino tão bonito assim, podia ter acontecido tanta coisa com ele, podia ter acontecido muita coisa, se ele tivesse atravessado a rua, ido para a cidade, enfim. Ele andou quilômetros, gente, ele andou umas 4, 5 praias. Nossa. Ele andou, porque ele foi achado quase 3 horas da tarde, então ele andou a manhã inteira, sem chorar, sem gritar, sem sentir, sabe, pedir comida, nada. E sentou de cansado. Quando cansou de andar, sentou. E quando eu me lembro disso, isso ficou muito forte no meu coração, né? E isso foi em fevereiro de 2023. Em maio de 2023, eu já estava convertida. 2003, você quer dizer? 2003, perdão. Em 2003. Então, assim, eu já estava convertida logo no mês seguinte. Eu lembro que eu fui para a igreja. Eu lembro a música que tocou. E eu ficava pensando assim, olha, eu já vim nessa igreja algumas vezes. Eu já quero ser daqui. Já quero ser crente. Como será que eu tenho que fazer? Porque eu fui muito pouco tempo para a igreja, eu não entendia nada de igreja, de reconciliação, levanta a mão, aceita Jesus, sabia nada disso. Eu sabia que eu estava lá e eu queria fazer parte. Eu falei, será que eu tenho que falar com o pastor depois do culto? Mas eu falei assim, eu tenho que falar alguma coisa, porque aqui ninguém vai me ver. Estou no meio da multidão, aqui tem muita gente, ninguém vai saber que eu quero ser crente. As coisas passam na cabeça. E Deus ouvindo tudo. E aí o pastor, na hora do apelo, começou aquela conversa de eu sei que você está aí pensando que ninguém está te vendo, mas eu estou te vendo. Eu sei que você... Eu falei assim, acho que eles dão um briefing para o pastor na hora, antes do culto. E aí, naquele dia, eu levantei a mão, aceitei a Cristo, todo mundo chorava. Aí eu cheguei para o irmão que me levou lá, né, para dar os dados. Eu falei, olha, eu já sou batizada, eu preciso batizar de novo? Ele, não. Aí foi me explicar e tudo. E ali eu comecei uma vida com Cristo, mas o meu coração já vinha quebrantado. E eu sei que a minha conversão foi porque eu vi Cristo na vida de alguém. Isso ficou muito, muito forte no meu coração. Eu não ouvi uma pregação que me convenceu, não foi uma acusação, não. Eu vi Cristo na vida de pessoas reais, vivendo vidas reais, com problemas reais, com situações reais, e expressando a vida de Cristo. E essa expressão me alcançou. Então, eu entendo que que a minha expressão de vida também pode alcançar outras pessoas, porque eu também não tenho. Sempre olhei e falo assim, eu não tenho dom para evangelizar ninguém. Olha, porque tem pessoas que têm, né? Que conseguem falar de Cristo com tanta autoridade. Eu falei assim, que a minha vida fale por mim, Senhor, porque assim. Essa é uma maneira. E aí eu comecei essa vida com Cristo. E eu cometi todos os erros que alguns novos cristãos cometem, de achar que a sua transformação vem primeiro por fora. Porque eu era uma pessoa pautada na aparência, né? Na aparência do correto, do certo. E aí eu comecei a expressar isso também. E isso foi ruim para mim. Eu tive um aprendizado, né? Foi aos poucos que Deus foi transformando a minha vida. E eu me entristecia muito, porque eu queria acertar e eu errava. Porque só depois que eu fui conhecer Paulo e a luta da carne, eu não conhecia. Foi entender que ninguém é perfeito. Ninguém. Né? Porque se a pessoa fala assim, mas fulano está na igreja e está desse jeito, mas é o processo de conversão, né? Que demora, né? Cada um tem um tempo, né? E eu tinha muita coisa que Deus tinha que tirar de dentro de mim. E eu tinha um desejo de ter uma relação, aquela tal relação verdadeira com as pessoas. E a primeira pessoa que eu queria era o Valdir. E eu falei, se eu contar para o Valdir as coisas que eu fiz no passado, ele vai deixar de me amar, vai me abandonar, ele não vai querer mais ficar comigo. E aí eu conversei com esse meu amigo que era pastor, e falou, Regina, não é porque você se converteu que agora você tem que sair contando para todo mundo o que você fez. Calma. Ora a Deus, pede direção, porque na hora certa o seu testemunho, para quem precisa ouvir, vai edificar, mas você não precisa abrir a sua vida para todo mundo, né? Se preserva, ora a Deus. E aí eu comecei a orar a Deus. Eu falei assim, eu quero ter a oportunidade de contar para o Valdir,
né, de contar para ele sobre a minha vida. Aí a gente entrou no Casados para Sempre, e eram 13 encontros, e cada encontro tinha um tema que a gente ia conversando, falando sobre aquilo. O Valdir não era cristão, eu passei uns 5 anos congregando sozinha. Ele, muito gentil, cavalheiro, me levava até a porta da igreja, me deixava lá e ia embora para casa. Mas amém. E aí o encontro do Casados para Sempre era na casa de alguém. E aí ele falou, se não é dentro da igreja, é na casa da pessoa, eu vou. Falei, então vamos. Aí Primeiro ele foi. passo já foi. Primeiro passo, ele veio, participou. E aí foi uma lição, 2 lições, aí fala sobre finanças. E aí chegou a lição da intimidade. Aí, naquele dia, o Espírito Santo falou comigo, e esse é o dia de compartilhar, né? E aí eu contei tudo para ele, mas eu contei tudo. Rasgou o verbo, não ficou coração. Nada, não, ficou tudo às claras. E foi bem dolorido, foi bem difícil, principalmente para ele. Mas eu louvei a Deus, porque se eu tivesse contado assim que eu me converti, era só a minha palavra. Mas o Valdir, ele viu uma pessoa transformada. E eu me lembro exatamente do que ele me falou nesse dia. Ele falou assim, sabe por que eu te perdoo? Porque eu sei que a pessoa que está aqui diante de mim não é mais a mesma pessoa. Não é essa pessoa que você está falando. Essa pessoa que você está me contando não existe mais. Eu vejo que hoje você é uma outra pessoa. Então, eu louvo a Deus porque então Deus... ele já estava convertido, para dar um testemunho desse. Ele já estava. Ele só faltava levantar a mão. Ele só não sabia, mas estava convertido já. Só faltava levantar a mão. Então, foi muito especial a maneira como Deus foi conduzindo. E Deus é assim, né? Um Deus perfeito. Aquele que abre o coração para ouvir a voz de Deus não erra, porque Deus conduz em perfeição, né? Então, eu via o cuidado de Deus com a minha vida, com a vida do Valdir, por causa dos planos que Ele e Deus tinha para nós, né? Então, isso foi maravilhoso. E aí, foi um caminhar assim, a gente crescendo. Mas, assim, a vida do crente é muita luta, né? E Deus tinha muita coisa para acertar na nossa vida. Quando eu falei da lição da finança, eu e o Valdir não éramos pessoas sábias. Então, o nosso lar não prosperava porque a gente não tinha sabedoria. Teve uma época aí, a gente estava em dificuldade e tal. Quando foi a lição eu me lembro, quando foi a lição das finanças, a gente muito cheio de humildade. Eu, principalmente, Senhor, muito humilde. Eu não estou pedindo nada, Senhor. Eu só quero viver, né, com o que eu ganho. Eu não estou pedindo casa, não estou pedindo carro. Só quero, né, me livrar das dívidas, viver com aquilo que eu ganho. E acho que Deus ouviu lá e falou assim, assim será feito. Porque aí, naquele mês, a gente vivia no vermelho. Naquele mês, o meu salário caiu, cobriu o meu saldo devedor e o banco tirou o meu limite. Então, eu fiquei com 0 na conta. Eu fiquei sem dinheiro. Nossa. E sem. Aí, eu não tinha talão de cheque, porque eu estava protestada. Eu tinha 8 cartões de crédito e eu fui protestada nos 8 cartões de crédito. Então, quando eu falo que a nossa vida financeira era uma coisa totalmente desestruturada, era. E Deus foi acertando isso aos poucos. Eu falei, bom, agora a gente tá aí, desejo realizado. Só vou viver do meu salário, porque não tenho mais nada. Porque a gente era assim. Você não tem dinheiro, usa o seu limite. Dá cheque, usa cartão, vai parcelando. Você não consegue pagar a fatura inteira, paga em parcelas. E a gente se enfiou numa situação... A gente tinha um carro, teve uma época que a gente tinha um carro, um Palio azul. Faltava uma parcela para a gente terminar de pagar o carro. A gente teve que vender o carro para pagar dívidas. Então, assim, a gente teve muitas perdas. Mas tudo Deus foi acertando. E aí, foi caminhando. Então, eu sei que a vida, né, com Deus, às vezes algumas pessoas têm a ilusão de que, eu vou aceitar Jesus e tudo vai melhorar. Melhora mesmo, né? Não tenha dúvida. Tudo muda, não é? Tudo muda, tudo é transformado. Mas Deus, ele vai pondo um prumo. E as consequências do que você escolhe, do que você faz, elas sempre vêm sobre a sua vida, né? Mas Deus te ajuda a lidar com tudo isso. Eu glorificava o tempo todo. Tudo que acontecia era duro, era difícil, mas eu sabia que era Deus trabalhando na minha vida. Eu falei assim, amém, né? Isso foi me ensinando a perseverar, porque é isso que a palavra fala. Sim. Tem a tribulação, né? Você desenvolve a perseverança, porque você é obrigado a prosseguir, então você persevera. Então, você vai
Depois você vai ter o tal caráter aprovado, né? Você vai ter a mudança de caráter, porque você vai adquirir experiência, porque depois de tudo que você viveu, alguma experiência você vai tirar disso. É por isso que a Bíblia ensina a gente a se gloriar nas tribulações, não murmurar, não reclamar, mas dar graças a Deus, porque são elas que nos possibilitam mudança, transformação, crescimento, né? Maturidade, e aí a gente vai crescendo na fé. E foi assim comigo, foi muita luta, né? Mas aí depois a vida parece que vai entrando no prumo. O Evaldir, depois de uns 5 anos me levando para a igreja, no Casados para Sempre, ele se converteu. Depois demorou mais uns 2 anos para decidir batizar. Foi lento o processo com ele, batizou, né? Mas amém, glória a Deus. Aí a gente ficou na igreja, estamos lá até hoje, graças a Deus, estamos prosseguindo aí na fé, crescendo. E foi assim. Glória a Deus. Deus, ele transforma, né? Que lindo, né? A história dela. Eu não sei, a gente conhece as pessoas que vêm aqui, né? E a gente não conhece as pessoas que vêm aqui. E a gente não conhece. Eu acho legal, eu acho bonito, é quando alguém valida, né? Porque a minha família me conhecia muito bem. Hoje, eu converso com alguns amigos, algumas pessoas falam assim, mentira que era assim. Eu falei, não, eu era assim. Mas não é possível ser tão calma. Eu falei, eu não sou calma. Até hoje, gente, eu sei, né? E eu creio, assim, que o domínio próprio é fruto do Espírito. E eu sei que longe de Deus eu volto a ser aquilo que eu era, gente. E eu sei disso. Então, o que eu sei é que eu dependo de Deus para ser quem Ele quer que eu seja. E que longe de Deus eu vou voltar a ser o que eu era e pior ainda. Porque foi o que aconteceu comigo. Quando lá com 12 anos eu me converti e me afastei de Deus, eu abri um espaço para coisas terríveis na minha vida. E aí, quando eu voltei, Deus falou assim, agora a gente vai retomar lá de onde nós paramos, vamos consertar tudo para continuar. Né? Mas, assim, algumas pessoas da minha família olhavam, olha, realmente, Deus fez uma obra na sua vida. E não são pessoas cristãs, mas são pessoas que podem testificar da ação de Deus na minha vida porque viram a minha transformação. Tem alguns que não acreditam? Tem, sempre tem, gente. Sempre tem aqueles que falam, crente, mas faz isso, faz aquilo outro. Mas tem muita gente que olha e fala, olha, de fato, Deus fez uma mudança na sua vida. Então, antes, aquela pessoa louca, sabe, que não respeitava a mãe, não respeitava ninguém, sabe, que dava trabalho, que gritava, que xingava. Essa pessoa hoje é a pessoa que procuram para dar um conselho, ora por mim. Sabe, o que eu faço nessa situação? Olha, você sempre tem uma palavra de sabedoria. Você virou referência, né? Essa é a palavra que eu ouço. Hoje mesmo eu vi, né, fazendo aniversário, a família... Tia, você é referência na nossa família. Eu falei, nossa, eu era a ovelha negrante. Né? Eu era a ovelha perdida mesmo de Jesus. Mas hoje não, hoje sou referência. E isso é para a glória de Deus. E eu sempre, nas minhas orações, eu falo para Deus, obrigado, Senhor, porque eu sei onde eu estaria se não fosse o Senhor. Eu sei. As pessoas podem não acreditar, podem não entender, mas eu sei, no meu coração eu sei. Onde é que eu estaria e o que é que eu seria, que tipo de pessoa eu seria, se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida e alcançado a minha vida como Ele fez. Amém, Jesus. Quando a gente faz uma análise assim do passado, né? Igual você nessa situação, você olha assim e fala, nossa, de onde Deus me tirou? Aí você começa a imaginar assim, se daquele momento não tivesse tido encontro com Jesus, para onde eu teria caminhado, né? Que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade ou talvez não aceitaram essa oportunidade, né? Verdade. Fredson, olha como a vida e o testemunho das pessoas é importante, né? Porque Deus não me colocou num lugar com uma pessoa que estava ali com disposição para caminhar comigo. Porque essa pessoa que me evangelizou não pensa que foi fácil para ela. Também feri, também magoei, porque eu estava no meu processo, né? Mas foi a vida dela que me inspirou. Então, como é importante a gente viver a nossa vida. Então, a gente não pode viver a nossa vida só dentro da igreja, né? A nossa vida cristã, ou sei lá, só com dentro... quem é crente. Não, isso. A gente tem que viver a nossa vida plenamente em todo lugar. Né? Eu sempre penso assim, eu tenho 2 olhos, eu vejo muita coisa.
Mas em volta de mim, quantos olhos tem? Que veem o que eu faço. Eu tenho que ter a minha conduta com autoridade. E a autoridade vem de você viver aquilo que você fala. Então, se você puder só viver e não puder não falar, é até melhor. Viva, se você não consegue falar, né? Então, viva. Tenho procurado viver, né? Aquilo que eu acredito, que eu creio. Com todos os desafios que a gente tem. Porque não é fácil, né? A gente tem desafios. Eu mesmo tenho na minha família, na minha casa, veio, né, a fase que os meus filhos cresceram, deixaram de seguir a Cristo, deixaram a igreja. E eu me lembro dessa história com Pedro e eu penso assim, eu achei que o meu filho estava perdido, porque ele não estava debaixo dos meus olhos. Mas ele nunca esteve perdido. Deus sabia exatamente onde ele estava. Por isso que a mensagem de Deus naquele dia para mim foi: fique em paz. Eu sei onde ele está e ele não está perdido. E eu vou resgatar. E eu penso isso hoje, né? E é isso que eu declaro, que é isso que fortalece, né? A minha fé. Meus filhos, Deus, eu posso não saber onde eles estão, mas Deus sabe onde eles estão e eles não estão perdidos. Amém. No momento certo, Deus traz de volta. Eu creio assim. Eu creio também. Eu creio dessa forma. E a gente precisa viver essa vida baseada em fé, né? Baseada em esperança. Ainda mais mãe, né? Momento difícil, a gente, né, tem que se agarrar. Sim. Quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei durante 15 anos, Deus falou para mim, ó, eu não estou te tirando, estou te tirando daí, mas não estou te tirando nada. Eu estou te dando um tempo novo. Você vai viver coisas novas. Eu aprendi isso, eu agradeço demais a Deus, a ter uma vida de intimidade com Ele. Gente, não tem nada melhor do que você ser amigo de Deus, do que você ser íntimo do Senhor e construir um relacionamento com Ele. Eu comecei a viver, e eu só posso tributar a Deus essa graça, porque não está em mim, obviamente vem dEle, uma vida de dependência do Senhor. Quando eu saí dessa empresa, fui mandada embora, minha família planejou um passeio para Mombaça, que é a nossa cidade natal, lá no Ceará. Vamos, todo mundo. Fizeram camisa, os bombaceiros. Fizeram camisa, alugaram casa. Tia, você vai? Gente, eu tinha dinheiro, porque eu tinha recebido uma grana boa. Eu falei assim, não sei. Eu falei, vamos orar. Pode ir, vamos orar, vamos falar com Deus. E o povo não conseguia entender isso. Tia, você precisa falar logo se você vai ou não, porque a gente está procurando casa, precisa saber se é de tantos quartos, de não sei o quê. E aí, procurando essa casa, e eu tendo que me pressionando. Você tem que dar resposta até tal dia. Eu falei, gente, mas Deus não me deu resposta. Como é que eu vou dar resposta para vocês? Vocês esperem aí. E vai que vai. E aí, não, também a gente vai desistir, porque não está achando casa. Eu falei, ó, vocês vão achar uma casa grande, boa, a mais barata e no melhor lugar. Gente, na mesma semana, acharam uma casa de não sei quantos quartos, que eu não precisava nem mais saber se eu ia ou se eu não ia. No melhor lugar, perto do Beach Park, onde eles queriam, e com o melhor valor. Falei, opa, obrigado, Jesus. Honrou sua serva. E a resposta? E eu não sabia, né? Eu falei assim, não, vocês façam os planos de vocês. Se eu tiver aqui, se Deus mandar ir, eu vou. Se não, não vou, e fico. E ficou. Aí foi para um culto. O pastor Luciano foi pregar. E o pastor Luciano está lá pregando, falando de morte de Jesus. Tome a sua cruz e me segue, blá, blá. No meio, ele parou. Inclusive, não tinha nada a ver com a pregação. Inclusive, Deus manda te dizer que aquele dinheiro que você tem, que você acha que você vai usar para fazer uma viagem, Deus está falando para você que não. E aí, continuou a pregar. Eita. Nossa. Então, assim, começaram a ser coisas assim na minha vida, de Deus falar muito diretamente comigo, sabe? Porque a intimidade traz isso. Quanto mais você anda com Ele, mais você conhece a voz dEle. E eu comecei a viver isso, de depender de Deus, de andar com Deus. Aí saí da empresa lá, fiquei 4 anos parada, foi bem difícil, só o Valdir trabalhando, foi outra luta. Amém, mas aí a gente já estava mais... Porque o bom de você passar uma luta com Deus e vencer aquela batalha é que isso te prepara para outra. E eu e o Valdir, como casal, como porque a gente... virão outras batalhas, né? Virão, sempre, né? Mano, sempre. Até mas que ele venha. Isso te fortalece. Se você vence uma, você está fortalecido.
E eu e ele, como casal, a gente vai se unindo mais, eu creio assim. Porque se você, na primeira, sabe, crise, você já esmorece... E a importância da confissão, né? Que você confessou lá na frente para ele, falou tudo o que tinha que falar. Era o que eu queria. Eu falei assim, eu tinha que viver uma vida de uma só carne. Sim. Com meu marido. Não tem Era nada isso entre que eu vocês. queria. Falei, não precisa todo mundo saber da nossa história, né, dos detalhes, não, mas eu e ele, a gente tem uma vida de uma só carne. Amém. E isso fortalece a gente como casal, né? Porque aí a gente está sempre junto. Aí vem uma dificuldade, a gente está junto. Aí vem outra dificuldade e a gente vai fortalecendo o nosso relacionamento com isso, né? Ficando mais próximo. E é visível. Ainda bem. Bem viver. Né? Porque a gente venceu muita coisa junto, muita coisa junto. E ele foi muito paciente, muito amoroso, né? Graças a Deus. Suportou em amor. Verdadeiramente suportou em amor. E aí, Fred, quando eu fui trabalhar nessa empresa que eu trabalho agora, foi também muito assim. É uma empresa que você entra por concurso. E eu já tinha feito alguns concursos, porque, olha, eu passei 4 anos desempregada, eu nunca recebi uma ligação. Tem uma oportunidade para você. Nunca. Foram 4 anos de seca completa. E eu me considerava uma pessoa, Vanessa que fala, inteligente, demais, capaz, competente, sabe? Que tinha alguma experiência, alguma coisa. E aí? Isso não abriu o mercado para mim, mas Deus tinha falado para mim. Eu falei, Senhor, eu estou com os planos aqui. Recebi esse dinheiro, eu vou arrumar um emprego, esse dinheiro eu vou dar entrada numa casa, a gente vai comprar uma casa. E Deus falou assim, não. Eu estava orando, Deus falou, pode abrir a palavra que eu vou falar com você. Eu abri a palavra e o Senhor falou assim para mim. Você vai comer, esse ano, vocês vão comer do que tem guardado. Do 2º ano, do que sobrou. E do 3º ano, do que tem. Do que restar. E aí, no 4º, é alguma coisa assim a palavra. Aí, sim, vocês vão semear, vão plantar, vão colher. Então, Deus falou para mim que eu ia passar um tempo comendo daquilo que eu tinha e que eu não ia ter entradas novas. Eu não ia ter. Mas foi um tempo bom. Eu cuidei da minha família, cuidei do meu sogro, da minha sogra, do meu pai, da minha madrasta. Foram 4 anos de Uber, de ambulância. Um tempo novo. Eu ia para a oração da manhã. Foi ótimo, comecei a ministrar a palavra, uma experiência que eu nunca tinha tido. Irmã, como que é o nome dela? A irmã Nitinha, que aí já descansa no Senhor. Aí as minhas amizades eram assim, as tiazinhas de 80 anos. Eu tenho uma amiga, que amiga tem 90 anos, minha amiga. Mas foi assim. Mas como que adquire experiência? É uma amizade rica, né? É uma mentoria de vida, né? Tempo precioso. A gente ia de manhã, indo dar harpa. E ela falava de Jesus com tanta propriedade. A mulher que, assim, ela morava sozinha, ela acordava de manhã, não saía da cama sem ler um salmo, sem orar. Então, assim, incrível. Eu guardo isso para mim desde quando você falou. E ela brigava comigo, lembra, Vanessa? Ela me dava bronca. Regina, eu gostava, eu adorava. Que ela, sabe, me chamava atenção, me falava do que eu tinha que fazer ou não, me dava conselho. Ela, deixa que Deus cuida dos seus filhos. Vai viver sua fé. Eles estão na mão de Deus. Era muito, muito tremendo. Aí eu sei que foi um período muito rico. E aí eu me lembrava do que Deus tinha colocado no meu coração. Não estou te tirando nada, estou te dando. Então, Ele me deu um tempo novo. Mas chegou o momento de voltar. E aí eu comecei a prestar alguns concursos. Alguns eu passei, mas lá aquela colocação que não chama. Alguns eu não passei. Eu fiz um que tinha uma vaga, eu passei em 2º lugar. Eu falei, poxa vida, quase. Né? Caramba, fala, Deus. Mas quando for mais um pouquinho para frente, a gente vai ficar no 2º. Aí eu me inscrevi nesse, onde eu estou trabalhando agora, e eu falei assim para Deus, não vou pagar o boleto se o senhor não falar comigo, porque eu já estou meio cansada. Falei assim, eu vou ser ousada agora. Só vou pagar e só vou prestar esse concurso se o senhor falar comigo. Fala comigo. No mesmo dia, uma irmã, lá não sei de onde, mas, Regina, olha, eu vi esse concurso aqui que está tendo. Você não está interessada? Me mandou uma pessoa com quem eu não falava há muito tempo. Eu vou dar uma de Gideão.
entendi, pronto, mas eu ainda quero uma confirmação. Quero uma confirmação. Aí, beleza, isso foi numa terça-feira, se não me engano. No sábado tinha um culto de mulheres na nossa igreja, do MQVO, e veio uma pastora de fora, uma que toca sanfona, não lembro o nome dela. Eu lembro dela, mas eu não lembro o nome. E aí, ela ministrando e tal, e aí, a mesma coisa, no meio, assim, ela parou para falar da filha dela. A minha filha vai para fazer uma prova. Eita Deus. E a minha filha me ligou, mamãe, não vou fazer essa prova, não vou fazer, porque poucas vagas, só tem 5 vagas e eu não vou conseguir passar. E aí eu falei assim para minha filha, a pastora falando, 5 não, 4, porque uma vaga é sua. Eita, eu falei, é comigo. Sabe quantas vagas tinha o concurso que eu estava prestando? 5. Eita. Eu falei, é comigo. Aí eu paguei, e aí eu fui estudar, né? Que a nossa parte a gente tem que fazer, né? Sim. Deus dá uma promessa a você, Sim, firma na promessa, pega para você e vai trabalhar. E aí eu fui, estudei, passei em 5º lugar no concurso, que tinha 5 vagas. Aí eu tô felizona, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é ótimo. E nada de me chamarem. E eu acompanhando, sim, nos chats, o pessoal conversando e tal, né? Como é que chama? Fóruns. E, chamou. E encerrou o concurso. Eu falei, mas não me chamaram. Eu passei. Aí eu liguei na empresa, a empresa falou, não, você passou em 5º lugar. Todo concurso tem que ter uma porcentagem de vagas para a pessoa com deficiência. 20%. 20% de 5 é 1. 4 vagas para a lista normal, 1 vaga para a pessoa com deficiência. Você não vai ser chamado. Você falou que beleza. Eu falei, oi? E agora? E aí, conversando em casa, explicando isso para o meu filho, João. E aí, mãe? Eu falei, agora só se alguém não levar a documentação, der algum problema nos documentos. Aí, o meu filho, muito crente, né? Na época, mãe, não é certo a gente pedir para as coisas dar errado para outra pessoa. Eu falei, não, jamais, essa não é a nossa oração. Eu falei, e também não é problema nosso, porque quem me disse que ia me dar uma vaga foi Deus. Agora é com Ele. Eu não tenho mais nada para fazer. Aí passou, fiz a prova em maio. Em junho eu já estava encerrando o concurso, julho. Eu falei, amém, descansa. E é difícil descansar, gente. Difícil. É muito difícil descansar. Você que diga, né? Bem difícil. É muito difícil descansar. Você tem a promessa. Eu entendo que a promessa ela é dada por Deus para te fortalecer. E, às vezes, a gente pega a promessa e fica ansioso. Mas você não tem a promessa? Então, descansa. Porque Deus vai realizar. Não, aí você fica. E aí, Deus, a promessa? Quando é? É para ontem? Né? É para amanhã? E aquela promessa lá? A promessa é para te fortalecer. Por que é para te fortalecer? Porque ela é certeza de acontecer, se foi Deus que falou. Então, ela vai te fortalecer na caminhada. Não, eu vou caminhar. Por quê? Porque eu tenho a promessa. Eu vou descansar. Por quê? Porque eu tenho a promessa. Então, eu estou tranquila. Mas a gente não faz assim. Eu ficava 2 dias tranquila, 3 nervosa. E aí, assim, foi um período bem difícil, de muito choro. Ainda bem que Deus é bom, né? Deus é lindo, Ele aceita a gente como a gente é. E aí, chegou o dia. Chegou o dia que a empresa me ligou e falou, você pode vir tal dia, tal? Posso, vou. Já traz documento, traz isso aqui. No dia que eu fiz a inscrição, eu preparei todos os documentos. Eu tinha uma pasta pronta. Antes de fazer a prova, eu já tinha tudo no esquema, pronto. já. Quando chamar... Coloquei meu nome na conta, fiz tudo. No dia que me chamasse, estava tudo pronto. E assim foi. No dia que me chamou, eu só peguei a pasta e fui. E aí a pessoa me contou, olha, teve uma pessoa que entrou, trabalhou um dia, e no segundo dia ela pediu para sair. Você quer assumir essa vaga? Eu falei, gente, como é que a pessoa passa num concurso, trabalha um dia e vai lá e pede para sair? E a moça falou assim para mim, olha, não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei. Ela estava na minha vaga. A vaga não era dela. Mas assim, e aí, né, comecei a trabalhar. Então, assim, embora você tenha muitas, né, lutas na sua vida com Deus, o caminhar com Deus é muito precioso. Porque é caminhar na certeza de chegar a algum lugar. Eu li uma passagem esses dias, Fredson. Sabe uma história da concubina, que o levita sai para buscar a concubina? Sim. E aí eles querem... E aí ele é hospedado numa casa, e os homens da cidade cercam uma casa e querem ter relações com ele. É uma história terrível.
E aí eles jogam a concubina, né? O hóspede joga a concubina e fala assim, tenham relações com ela, façam com ela o que você quiserem e tal. E aí eles abusam da mulher a noite toda e ela morre. Aí ele pega, corta ela em 12 pedaços e manda para as tribos de Israel e pede justiça. E aí a tribo de Israel vem e a justiça deles é matar todas as mulheres da cidade, que é a tribo de Benjamim. E aí eles falam, agora a tribo vai acabar, porque não tem mais mulher. E aí, para arrumar mulher, eles arrumam um outro jeito, vão lá, roubam mulher não sei aonde. É uma história que você vê assim, meu Deus, uma coisa que vai para arrumar, a outra vai piorando, complicando, e é um relato terrível. Mas o fim desse capítulo termina com a seguinte frase: naquele tempo não havia rei sobre Israel, e cada um fazia aquilo que achava certo. E eu falei assim, isso é a vida que eu levava. Uma vida sem governo. Não tinha um governo sobre a minha vida. Eu fazia o que eu achava certo. E viver sem governo, já viu a expressão carro desgovernado? Uhum. É viver sem direção. Você não tem controle. Você até pode achar que você quer ir para algum lugar, mas você não tem domínio, você não tem controle, você está desgovernado, você está perdido. É assim a vida sem Deus. E da mesma forma, quem vive com Deus não tem direito de fazer aquilo que acha certo, porque vive debaixo de um governo. Então, algumas pessoas olham para nós, né, e talvez pensem assim, por que vivem assim? Porque podiam fazer o que quisessem. O que é... Dá um jeitinho brasileiro. O que você acha certo, faz o que você quiser. É você, sua escolha, sabe? Suas regras, enfim. Mas a gente tem um governo, tem um rei sobre nós. Aleluia. E aí esse rei, ele nos dá direção, ele nos governa. Então a gente não está perdido. A gente sabe onde a gente quer ir, a gente sabe onde a gente quer chegar, e o nosso caminho é a eternidade. Então a gente tem que ter uma vida, né, que demonstre isso, a nossa fé. A nossa fé não é só para esse tempo de agora. A nossa fé é para nos levar aonde a gente quer chegar, e o caminho é a eternidade. E, às vezes, nesse caminho, a gente acaba tendo atitudes que as pessoas olham e falam, por que abre mão de certas coisas? Por que deixam de fazer certas coisas? Eu falei, porque a gente está olhando para outro lugar, né? Uhum. A gente está com o olho lá na frente. E a vida com Deus é isso, é baseada em fé, né? A gente crê naquilo que a gente não vê, crê como certo, né? Mas para nós é muito real. É verdade. Eu lembro que uma vez o pastor Luciano falou comigo assim, Regina, quando você for orar pelos seus filhos, não peça para eles se converterem, para eles virarem crentes, ore para que eles tenham um encontro com Deus, porque quem viu Deus não dá as costas para ele. E é verdade, gente. Eu posso estar na maior luta, eu penso assim, tudo é pior, ou assim, a pior coisa de tudo é você não ter Deus. Eu olho para você assim, como é que eu vivo com Deus e eu sei que às vezes a gente passa, né, por dificuldade, por luta. Como é que vive sem Deus? Uhum. Porque a gente passa por luta, a gente passa por dificuldade, mas a gente está alicerçado, a gente está apoiado em Deus. Não, eu vou vencer. Eu vou vencer porque Deus é comigo. Eu vou vencer porque Ele me dá força. Eu vou vencer porque o que mais... Eu vou vencer porque essa é a promessa de Deus para mim. Um tempo atrás, Regina, você falando assim, eu lembrei que Deus falou assim para mim, que no meio da luta, do luto, da tribulação, é possível você sentir alegria. É possível. Com Jesus é possível você sentir alegria, você sentir paz. E é isso que eles não entendem, né? Romanos 8:35, né? O que poderá nos separar do amor de Cristo, né? Nem angústia, nem tribulação, nem ansiedade, nem nada. Nada poderá nos separar. Eu às vezes eu estou assim, eu falo para Deus, Senhor, olha, eu não posso viver sem Deus, não. Gente, não posso. Porque eu sempre me vem essa verdade no coração. Eu sei o que eu seria se eu não tivesse Deus. E eu não quero voltar, né, a ser o que eu queria. Eu quero crescer, né? Eu quero seguir um caminho que Deus tem para mim. Chega num ponto assim que você
um momento acho que até um dia que eu fui na casa de vocês, acho que a última vez que eu fui lá faz tempo, nunca mais me convidaram, tá, irmãos? Vou deixar aqui Deixar registrado. Deixar esse relato aí. Não me convidaram, fizeram mudanças na casa, Muitas mudanças. Precisa ir, inclusive. Mas assim, quando a gente está em tribulação, a gente busca Deus, né? Mas lá em Deuteronômio 8 tem, acho que é 8, é um recadinho assim de Deus, de como você tem que se comportar quando tudo está indo bem, né? E ele fala assim, quando você tiverem chegado na terra prometida, que vocês tiverem construído belas casas, que vocês tiverem, né, comido, que vocês tiverem feito tudo isso, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, que tirou vocês lá do Egito. Não pensem que foi o seu próprio trabalho, a sua própria força que te trouxe até aqui. Lembrem de dar graças a Deus. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente começa a viver a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, porque se Deus falou cuidado, é porque é do homem esquecer. É verdade. É do homem, sabe? Falar, não, agora eu estou bem. Eu já consegui, olha, eu, por exemplo, agora eu sou uma pessoa ótima. Nossa, sucesso. Você falou uma coisa que é verdade, né? Se Deus adverte, é porque existe possibilidade do homem tropeçar. Com certeza. Hoje, por exemplo, foi um dia especial para mim, o meu aniversário, né? E eu, no lugar que eu trabalho, tem uma agência de atendimento e tem várias pessoas lá. E elas foram muito carinhosas comigo hoje. Me deram presente, cantaram parabéns e me abraçaram. Eu falei, puxa, que legal. Eu podia falar assim, eu já sou uma pessoa ótima, nem preciso mais de Deus. Já posso tomar conta de mim sozinho. E muitas pessoas caem nessa cilada. Estou tão bem, estou ótima, fortalecida, está tudo indo bem para mim. As pessoas gostam de mim, reconhecem que Jesus está na minha vida. O sufoco passou. O sufoco passou. Passou a tribulação, vou viver agora, ótimo. Ai, perigo, perigo. Né? Então, vivo tudo isso, graças a Deus. Regina, você é uma pessoa tão calma, graças a Deus. Regina, você é uma pessoa tão sábia, graças a Deus. Regina, você é tão legal com a gente, você ajuda a gente, graças a Deus. Graças a Deus. Porque isso tudo, porque Deus é na minha vida. Porque se você tirar Deus de mim, eu volto a ser aquele ser humano lá que eu era sem Deus. Ignorante, ríspido, egoísta, sabe, invejoso, que era tudo isso que eu era. Mas, graças a Deus, o Senhor restaurou o meu caráter. Então, hoje eu posso dizer que eu caminho para ter o caráter de Cristo, porque é isso que eu sei que Ele quer formar em mim, o caráter dele. E ainda tem muito, Deus está fazendo a obra, né? Tem muita coisa. Até que Ele venha, né? Hoje, até que Ele venha, obra. Ele vai completar, mas eu creio nessa caminhada aí, que Ele tem para mim ainda muita coisa. Só quando vier aquele que é perfeito, né? Toda imperfeição desaparecerá. Maranata. Enfim, nós seremos, ora vem, né, Senhor Maranata. Jesus. Transformados de uma vez. Né? Amém. É isso aí. Mas é isso, que gente. Testemunho, hein? Agora vocês entenderam por que a Vanessa admira tanto a Regina? Não, eu tô aqui, é só... Estão entendendo o que Jesus faz, o que Jesus transforma, a relação de linda. intimidade com Deus. Quem era a pessoa? A pessoa rebelde, a pessoa que não queria saber de nada, a pessoa que se achava... Que destruiu um bolo. Nas mentiras, que destruiu um bolo. Que acabou com uma o festa. Pecado, gente. Nossa, isso aí foi o que dava para contar, gente. Que o resto escandalizava muito os irmãos. Não dava para contar. Não, mas Jesus é lindo. E essa palavra que você falou em casa, tá marcado a data. E no começo da semana, eu abri a Bíblia e li de novo. Eu estou sempre visitando ela. Quando eu fiquei esses 4 anos em casa, eu comecei a fazer um diário, assim, das coisas que Deus ia falando comigo, nos momentos cruciais, né? Nem quando eu lembro, né, situações com meus filhos, eu abria aí Coríntios, o amor é a resposta para todas as coisas. Mas eu me lembro que o pastor Isaías falou uma vez, Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Que às vezes a gente endeusa o amor, né? O amor é um Deus, tudo pelo amor, vale tudo pelo amor. O amor não é um Deus. Deus, o nosso Deus, é amor. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? Então, assim, a gente precisa amar, a gente precisa respeitar, a gente precisa acolher, a gente precisa amar, né, o pecador,
Mas a gente sabe bem, né, que Deus ele não aceita o pecado, né? E isso a gente não pode deixar de anunciar, né? Eu convivo com uma pessoa nessa empresa e ela toma café comigo alguns dias da manhã. Eu sempre dou uma carona para ela e ela pergunta para mim: como que você convive? Por que você convive comigo assim? Se dá bem comigo? É a palavra dela, porque totalmente diferente. Conduta, né? Jeito, ideias, valores. Eu falei assim, porque... primeiro, né? Eu não ando no julgamento. Eu não ando como você, não ando nas mesmas práticas, mas eu posso me relacionar com você, amando você, respeitando você e sendo um testemunho vivo para você. Então, assim, da mesma forma que você tem espaço para falar, aí eu tenho espaço para também falar daquilo que eu acredito. E com isso, né, vai ter uma troca, vai ter um crescimento. E é isso que eu tenho tentado viver a minha verdade, apesar ou em qualquer contexto que eu estiver inserido, respeitando as pessoas, mas vivendo a minha verdade. Porque quando é de verdade, as pessoas percebem. Verdade. Fala, né? Eu acho que as pessoas olham para você e veem a verdade que existe em você. Aquela tal coisa de tem alguma coisa ali diferente e tal. Como é que é? Algumas pessoas talvez não, mas a gente não pode deixar de viver aquilo que a gente acredita, né? Sim. Por causa do outro, do julgamento. A gente tem que viver todos os dias a fé que a gente tem, aquilo que a gente acredita. Ela usa uma frase que eu acho, uma palavra que eu acho ótima, que eu acho que ela inventou. Você é muito igrejólica. Você é igrejólica, você vai para a igreja, você reza, ora e tal. Eu falei, nossa, gostei dessa palavra, eu sou igrejólica. O que as pessoas não entendem, né, Regina? E assim, quando a gente está nessa vida cristã, né? Assim, a gente não é melhor do que ninguém. Nossa. Eu não sou melhor do que o cara que está lá na rua planejando um assalto, planejando uma maldade, enfim, mas nós lutamos contra isso todos os dias. Porque do mesmo jeito que ele recebe as propostas do inimigo, a gente também recebe. Opa! A diferença é que a gente rejeita. Que a gente sabe que, igual você falou, nós temos um governo sobre nossa vida. Graças a Deus. Né? A gente olha... É aquele negócio, você tá aqui assim, imagina quando você é pequeno, que sua mãe fala assim, ó, chega na casa do fulano, você não vai pedir nada. Não vai aceitar nada, hein? Você vai comer em casa. Aí você tá na casa, a pessoa chega, você não quer comer um negócio assim, ela faz o quê? Olha pra sua mãe, pro seu pai. Mesma coisa. O inimigo vem, te oferece, você faz o quê? Você olha pra Deus e fala, já te adverti sobre isso. É verdade, Fredson. Né? Já te adverti. Você vai aceitar essa proposta? A gente tem a voz, né? Tem a voz, tem jeito. O Espírito Santo, ele te instrui, tá com você o tempo todo. É uma coisa que é incrível. Você passa a andar com Deus, ele tá ali toda hora, todo dia. Todo tempo ele tá com você. Todo tempo a voz do Espírito Santo fala com você, né? É só você ouvir mesmo. Mas é uma coisa que eu percebi logo que eu comecei a caminhar com Deus. Foi isso. Eu estava indo, poxa vida, podia ter uma vaga aqui para eu parar. Eu olhava, a vaga aparecia. Né? E aí, mas assim, e é verdade, a gente começa a entender o que é essa presença de Deus. Quantas vezes eu sentei na beira da minha cama e eu fui abraçada pelo Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes Ele falou comigo através da palavra dEle? Né? Muitas vezes Ele usou a palavra para falar comigo. Então, Ele é uma presença. Algumas pessoas... Né, ele é real. Ele é real. Acho que não, mas ele eu falei, é real. gente, Jesus é uma pessoa. Ele está aqui, Ele fala comigo. Ele é uma presença viva em mim. Ele não é uma força, um negócio assim, não. Uma coisa que a gente imagina. Não é uma energia. Não é uma energia, não é nada. Ele é real, uma pessoa que fala comigo, né? E Deus fala conosco através do Espírito Santo dele, que habita em nós, né? Deus dentro de nós, habitando em nós. Então, é maravilhoso. Demais. É maravilhoso. Te impede de viver experiências, situações difíceis? Não, no mundo tereis aflições. Foi o que Jesus prometeu, né? As pessoas às vezes falam assim, Regina, mas você está na igreja, mas você passa isso, passa aquilo. Eu falo o seguinte, quem prometeu bênçãos em troca de adoração não foi Deus. Não foi Deus, é verdade. Foi a sugestão do diabo, né?
Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Isso é verdade. Então Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vão conseguir vencer. Amém. Mais ou menos isso que ele quer dizer o recado. É isso. Não desanime, sejam fortes. E ele não prometeu uma vida assim, onde as coisas iam deixar de existir. Ele falou assim, vocês sempre vão ter os pobres, né? A gente sempre vai ter o rico, sempre vai ter o pobre, sempre, né? Vai ter a diferença de classe, sempre vai ter... O que ele disse é, a minha igreja precisa se destacar, ela precisa ser caridosa, ela precisa cuidar da viúva, ela precisa cuidar do órfão, né? Porque eles sempre vão estar aí. É a verdadeira religião, né? Cuidar do órfão, da viúva. Isso, né? eles sempre vão estar aí, sempre vão existir. Mas você tem algo precioso, então você entrega para Jesus. Foi o que a mulher fez, né? Quando quebrou o vaso de alabastro. Entrega o seu melhor para Jesus, né? Entrega, faz a sua adoração com o seu melhor. E é isso que a gente precisa viver, né? Uma vida de adoração todos os dias. E adorar a Jesus é isso. É viver a verdade dele, né? Ter uma vida genuína, né? Buscar, olhar para ele, né? E viver conforme ele viveu, seguir os ensinamentos dele. E para isso você tem que ter contato com ele. E o contato com Jesus é através da palavra, né? Eu oro para o Espírito Santo, eu faço essa oração. Me revela Cristo, porque é o Espírito Santo que revela. Porque se a gente depender do nosso intelecto só, né? Da nossa... Ler a Bíblia como ler uma revista não vai dar certo. Não. O Espírito Santo me revela Jesus, porque eu preciso estar sempre me apaixonando por Ele, sempre lembrando do que Ele fez por mim, sempre lembrando de quem Ele é, sempre, o tempo todo. Porque a nossa fé é essa, né? A nossa fé em Cristo é Jesus veio, morreu por nós, né? E com a morte dele nos libertou da escravidão do pecado. E quando ele voltar, nós vamos ressuscitar. E a ressurreição dele, ela nos dá essa certeza. Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. E quando, né, a gente falar isso no nosso meio cristão, é tranquilo. Eu tô aqui... falei isso e pensei, imagine, quem vai ouvir isso depois? Vai falar, pessoa louca. Mas... a palavra também fala isso, né? Né? Que a nossa fé é loucura, né? Para os homens. Eles não entendem. Eles não entendem. Mas para nós faz todo sentido. É o poder de Deus, não é? Sim. O Evangelho é o poder de Deus. Então, para nós é isso. E Deus se revela nesse poder como? Nessa transformação de vida que a gente tem, que a gente vive, né? Que a gente demonstra no nosso dia a dia, vivendo a nossa vida. O poder de Deus se revela em nós nas coisas simples. Quando vocês me chamaram, eu falei assim, Jesus. Eu não tenho nada muito grande para contar. Eu era drogado, né? Que nem aquela música, matava, não tem? Eu roubava. era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Não tem nada disso. Né? Fizeram até música, eu disse, eu não tenho nada assim grandioso para contar. Mas em Cristo, né? Tudo é maravilhoso. Por onde né? Jesus passa, não Tudo, fica da mesma tudo. forma. As pequenas coisas, né? Porque é disso, né? Você vê as pessoas com quem Jesus andava, né? Que Jesus libertou, que Jesus atendeu, e criou uma multidão de pobres, né? E que histórias! Olha a viúva das moedinhas, né? A mulher do fluxo de sangue. Então, são histórias assim de pessoas comuns. E para as mães que estão ouvindo, que vai ouvir depois, não esquecer que o filho nunca está perdido. Nunca, Vanessa, nunca. O filho nunca está perdido. Eu não vejo, eu não posso não estar vendo, posso não saber onde estão, mas Deus sabe, Deus cuida. E eu oro para Deus essa certeza, Senhor, eu sei que o Senhor cuida. Eu sei que o Senhor guarda. E eu sei que são teus. São teus. E no tempo certo o Senhor resgata. E eu falo para os meus filhos, para você não tem saída, vocês são filhos de crente. Tem jeito, um dia... Eu vou orar todos os dias para Jesus libertar vocês. É a minha fé. Eu não imponho a minha fé mais. Né? Isso eu não faço. Para ninguém. Porque eu já aprendi que quem convence o homem do pecado e da morte é o Espírito Santo. É verdade. Então, eu não imponho a minha fé. Eu vivo a minha fé, que é um direito meu. Eu vivo a minha fé,
que é o meu direito. E oro pelas pessoas, para que Deus alcance, para que Deus liberte, para que Deus transforme. Oro, porque essa é a minha verdade, mas eu não imponho a minha verdade para ninguém. Isso eu tenho aprendido. Mesmo para os meus filhos. As pessoas falam assim, mas levou para a igreja, fez tudo, ensinou, e agora está indo tudo desviado. Aí eu me lembro da história de Sansão. Olha, Sansão foi criado para ser um homem separado, né, para Deus, um nazireu de Deus. E o pai e a mãe fizeram tudo quanto o Senhor falou. Olha, ele não vai passar navalha na cabeça, ele não vai beber vinho, ele não vai fazer isso. E os pais seguiram corretamente e criaram aquele menino dentro de toda a orientação que Deus passou. Mas quando Sansão chegou na vida adulta, ele fez a escolha dele. Só que lá no fim, Deus falou assim, agora você vai cumprir o propósito para o qual eu te levantei, para ser o libertador de Israel. E com a morte dele, veio, né, a queda dos inimigos. Então, eu penso assim, eu fiz. Eu levei, eu ensinei, eu orientei. Mostrou o caminho. Mostrei. Né? Mas no momento de fazer a escolha, eles fizeram a escolha deles. Agora, pode esperar, porque Deus vai lá. Deus ainda vai chamar para cumprir o propósito. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. E vai ser uma bênção. Vai. E aí eu vou testemunhar também. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Que testemunho, hein? É. Que importância de uma vida de intimidade com Lição Deus, de né? vida. Não é só você estar dentro de uma igreja, que a igreja é uma porta aberta, tá lá, entra, todo mundo entra, né? Eles entram na igreja até para roubar hoje em dia. Nem me fale, né? Rouba mesmo. Então, Celular, assim, bolsa. não é estar na igreja. E também não é você julgar a pessoa igreja. porque a pessoa acabou, tá 1 ano na igreja, que a pessoa tem que ser santa, ter a aréola. Não é isso. O evangelho não é isso. Pessoas são transformadas quando começam a andar com Jesus. Verdade. Né? E que tudo vem dele, não vem de nós. Não vem do conhecimento que você tem. Eu sei a Bíblia de cor, salteado. Se você não vive nada disso, o diabo também sabe a Bíblia. O diabo citou a Bíblia lá para Jesus lá e... Verdade. Então, assim, não é você conhecer, não é você... Aquela capa, né? De santidade. Jesus Eu falou, fiz isso no começo. O sepulcro Achava caiado, que era assim. né? O sepulcro caiado. Vocês só são igual um copo, limpa o sol por fora. Vocês não lavam o copo por dentro. Então, assim, nós vemos que Jesus quer são pessoas que perseveram. E é o que está escrito. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Não é o que é aquele que é melhor, não é aquele que é maior, não é isso. Nós vemos lá os discípulos que andaram com Jesus. Todos eles erraram. É verdade. Todos eles erraram. Em certo momento estava discutindo lá quem era o maior, quem era o melhor. Não, eu sou melhor que vocês. Para ganhar um posto. Vocês estão falando aí, vocês estão... Tão doido. Maior é aquele que serve, né? Maior é aquele que está disposto a servir no reino, né? Amém. E que o testemunho da Regina é isso. A gente vê uma vida de intimidade com Deus, uma mulher que perseverou na fé, mudou, foi transformada e tem fé que Jesus vai transformar a vida dos filhos dela. Eu creio. Que foi a semente que ela e o Valdir plantaram na vida deles, né? E a importância também, né, da Lu, que entrou na vida dela, da simplicidade de não pregar a Não palavra, repelir a só pessoa, que né? foi pelo testemunho de vida dela. E que a gente seja esse testemunho, que a gente Amém. seja uma Lu na vida de outras pessoas. Eu sou muito grata, Exatamente. muito grata. Sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço. E não foi só a conversão, né? Ela me recebeu na igreja, me ajudou, porque eu não conhecia ninguém, me levou. O primeiro grupo pequeno que eu participei foi o da irmã dela, que foi quando a gente, né, acabou ficando líder do PG. Então, foi uma família que acolheu a gente, né? E suportou a fase de... Né, que Deus estava trabalhando na minha vida, que tudo, né, lapidando todo o meu caráter, e ela suportou aquilo, né, em amor e caminhou junto comigo. Então, é uma preciosa de Deus, assim, uma pessoa muito cheia do Espírito Santo, muito sábia também, e uma bênção na minha vida. Sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço, porque foi ela e o Clóvis, né? O Clóvis também foi uma pessoa muito importante que me ajudou no início da caminhada, e a gente tem que ter, né? Essas pessoas, né? Que ajudam a gente, que caminham com a gente, que não desistem. É verdade. Não desistem, sabe, da pessoa na primeira... Ai, é muito difícil. Deixa esse aqui para algum outro. Não. Caminharam comigo, sou muito grata mesmo.
E acho que é o chamado, né? As pessoas têm, né? Cada pessoa tem o seu chamado. Tem umas pessoas que têm, né, esse dom. Né? Cada um tem um, né? É verdade. Eu realmente, né? Eu falei assim, olha, se com a minha vida eu alcancei a do meu marido, eu já estou bem feliz que eu não vou entrar com nenhuma mão vazia no céu. Opa, se todo mundo alcançar um, já tá bom, né? Todo mundo alcançar um. Sim, pelo menos um, né? Já tem para chegar para assim, pelo menos um talento. Olha, Jesus, não enterrei não, tá aqui. Aquele negócio, né? Imagina o encontro com Jesus, né? Chegou lá, chegou o seu dia, ou chegou o momento de ter com ele. Poder ele, sei lá, imagina, eu fico viajando que Jesus vai vir te abraçar, não sei, aquele abraço, você fala, nossa, Jesus, esse abraço, parece o abraço da Lu, né, no seu caso, você fala, e não era a Lu, era eu que estava te abraçando. É verdade. Ou parece o abraço do meu pai, parece o sorriso do meu pai, não era seu pai, era eu que sorria para você. É verdade. Então, em todo o tempo, deixar Jesus transparecer através das nossas vidas. Amém. Né? Que pena que o nosso tempo é curto, né? Temos que encerrar por aqui. Agradecer a Deus pela vida da Regina. Regina, Deus te abençoe. Muito obrigado por aceitar o convite, aceitar estar aqui conosco, compartilhar seu testemunho. Que pessoas sejam edificadas, que mães sejam fortalecidas na luta contra os filhos. Talvez tem mãe que os filhos não estão simplesmente desviados, ou estão nas drogas, ou estão no crime, ou estão rebeldes dentro de casa. Não estão longe, que Deus não possa alcançar. Mas saber que o caminho de volta ainda está disponível. Mães, fiquem em paz, ele vai voltar. Porque Jesus, ele é a porta, né? Então o caminho de volta tem que passar por Jesus. Né? Então o caminho de volta ainda está disponível. Amém. Amém? Eu vim de rosa por causa de você. Você tá linda. Olha aí, homenagem eu a acho que Regina. ninguém me avisou que era para vir linda. Eu vim normal. Você é linda. Tô revoltada. Eu comecei te admirando e tô saindo te admirando cada vez mais. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, Deus te abençoe. Parabéns, mais uma vez, né? Todo mundo, salve a Regina. 54 Felicidade mil. Gente, que presente que eu recebi hoje. É um presente, porque falar daquilo que Deus fez na nossa vida, a gente não fala toda hora, né? Todo dia. A gente não para todo dia lembrar de como foi a nossa conversão. Então, assim, ter essa oportunidade de revisitar, né? Tudo isso que eu vivi é uma bênção. Para mim foi um presente. Um presente muito grande. Eu agradeço. Estou sendo edificado do seu testemunho, com certeza. Muito, muito. Rodrigo, obrigado pela sua vida mais um dia, meu amigo. Deus abençoe. Pastor Valdir, tamo junto. Próximo Deus abençoe. Pessoal, nos siga nas redes sociais, Instagram, Na Palavra Cast, YouTube Na Palavra, Facebook Na Palavra. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.